Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez para nosso bate-papo, né, sobre assuntos bíblicos relacionados também a alguns sintomas, né, que as pessoas sentem, como se fala, o mal do século, né, que atinge muitas pessoas no dia de hoje. Então nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. Que é uma coisa que muitos não entendem, não conhecem, ou já passaram por situação de síndrome e não sabiam disso. Primeiro que nós vamos definir o que é a síndrome do pânico, né? Então a gente fez uma pesquisa e aqui nós temos a informação. É um tipo de ansiedade. Hoje em dia, a ansiedade é o que não falta, né? No meio das pessoas, seja nas igrejas, seja fora da igreja. Sempre há problema nesse sentido. Na verdade, é um acúmulo delas, né? Exatamente. E essa é a ansiedade caracterizada por crises repentinas e intensas de medo, acompanhada de sintomas físicos graves, como taquicardia, falta de ar e tremores. Os episódios causam pavor de uma nova crise. Então, quando vem uma crise, você já fica pensando na próxima, né, que vai acontecer, levando o indivíduo a alterar a sua rotina. Então nós vamos verificar também, conforme existiu isso no passado, né, nos tempos bíblicos, nós vamos relatar alguns casos aqui sobre o assunto e casos atuais que a minha esposa vai agora relatar. Gente, então essa aí foi só uma pequena introdução, né? Antes de começar o vídeo, a gente vai pedir para dar uma ajudinha aí, né? Mandar para frente aí, clicar aí no gostei ou não gostei, né? Mandar para frente porque é um assunto bem interessante e que acontece assim no mundo inteiro hoje, esse problema, e que às vezes pouco se fala nele, né? Se fala muito em depressão, se fala muito, mas a síndrome do pânico mesmo, pouca gente sabe o que significa. Então a gente fez uma breve aí e agora nós vamos ao vídeo. Então, você ia falar sobre uma experiência que você teve sobre o assunto, ou prefere falar no final? Acho que eu vou falar, né, porque daí a gente já entra aqui, né, na 1 Reis 19, de 3 a 5. Eu já vou dar o meu rápido testemunho e aí depois a gente já entra aqui só para confirmar esses versículos aqui. Então, gente, é o seguinte, quando eu tinha 33 anos, faz tempo, né? O dobro, né? O que você anda de, né? Metade do que tem hoje. Quando eu tinha 33 anos, eu tinha muitas atividades, né? E para quem me conhece, não é segredo nenhum que eu sempre fui muito ansiosa. E eu era muito mais ansiosa, né, do que hoje. E tinha muitas atividades ao mesmo tempo, né? Claro, naquela época eu tinha 3 filhos dentro de casa, sendo uma pré-adolescente, uma criança chegando na adolescência. Então, além disso, eu tinha, né, responsabilidade na época de um comércio que eu tinha, que me tomava muito tempo, gastava muita minha energia, né, as viagens de compra, tudo, gastava muita energia. Além disso, eu amava, como eu amo até hoje, ir para a casa de Deus, né? Então eu não deixava de ir para a casa de Deus, seja fosse correndo, fosse voando, chegasse atrasada, mas eu não ficava sem fazer as coisas de Deus, né? Eu gostava muito, gosto até hoje, né, do círculo de oração. Então eu tinha muita coisa ao mesmo tempo e isso me deixava mais ansiosa ainda, né? Tinha um marido, né, uma casa para governar, a casa, né, o marido não. Tinha uma casa para governar, tinha um marido para dar atenção, enfim. Então não era fácil, como não é hoje, né, para a maioria das pessoas que trabalham fora e tem uma casa com filhos e marido. Então eu comecei, um dia eu estava eu quero explicar isso para, né, quem já passou por isso saber como que isso acontece e o que é realmente a síndrome do pânico, porque não tem, ou às vezes acha que não tem e já teve, né? Sem mais nem menos, eu estava na fila do banco e
Naquele tempo eram umas filas enormes, não era ainda fila única, né? Eram umas filas enormes, assim. Eu estava na fila do banco e, de repente, do nada, sem ver nada de ruim, né? Interior, que não acontecia nada, nem tinha perigo nenhum. Do nada, eu comecei a sentir mal. O que eu sentia? Um medo, assim, como se tivesse algo para acontecer muito ruim. Comecei a suar frio, né? E o coração começou a bater forte e eu comecei assim, eu pensei que eu fosse desmaiar, né? Na verdade, eu pensei que eu ia até morrer naquela hora, né? Aí eu pensei, até cheguei a pensar assim, não, então eu podia morrer logo, porque eu não aguento isso. E assim, eu via todo mundo, mas ninguém percebia que eu estava passando mal. Eu não conseguia, eu não tinha força para sair e ir embora para casa. Eu morava uma quadra, né? A gente morava uma quadra e meia, mais ou menos, ali do banco. Mas eu não tinha coragem de sair, porque se eu desse um passo, para mim eu ia desmaiar. Era muito horrível aquilo. E assim, foi mais ou menos de 5 a 10 minutos, que é o tempo, né, que a gente já viu dizer mesmo, que ele permanece, aquele mal, porque acho que se passasse daquilo ali a gente já não aguentaria. Aí melhorei, eu nem continuei, né, fui embora. Fui para casa e tal, depois passaram-se uns dias novamente, né, e aí começou. Então, assim, eu poderia estar no melhor lugar do mundo, onde eu tivesse, que acontecia isso. Eu só não me lembro de acontecer isso dentro da igreja. Graças a Deus, dentro da casa de Deus. Eu nunca me lembro, assim, de ter ocorrido isso. Mas em todo lugar acontecia. Então, acontece o quê? O que a pessoa fica? Ela não quer sair de casa, ele tem medo de tudo, porque ele sabe que qualquer hora aquilo pode acontecer. E o pior de tudo, você não sabe o que é isso. Naquela época não tinha esse nome, né? Nem ia falar em síndrome de pânico, eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Então, meu esposo falou, não, a gente sempre vinha aqui para Goiânia, né, para tratamentos, porque lá era mais difícil. Então eu vim para cá, ele falou, você vai e faz todos os exames. Eu vim para cá, né? Lembro até hoje que da irmã Maria Deolinda, que é saudosa irmã, de coração, que eu amo e amava e amo a família dela que ficou, né, que ela já partiu. E eu vim para casa dela e eu lutei nesse hospital aqui como chama esse bairro, setor aeroporto, né? O São Francisco. Eu vim para cá e a doutora, que agora não me lembro o nome dela, que era mulher do Dr. Rafael, esposa. Parece que Valéria. Não, Valéria era filha. O nome dela eu esqueci. Então, a doutora me consultou e pediu exames. Gente, pediu exames assim, como se eu tivesse 70 anos. De tudo. Eu não achava nada. Não encontrava em um exame, fazia outro. Não encontrava nada ali, fazia no outro. Tudo. Até colonoscopia naquela época, que eu nem sabia, nem tinha assim, conhecimento que existia esse exame. Ela passou para a filha dela, né, que era a Valéria, que era médica, fazer esse exame, para fazer. Eu fiz tudo, da cabeça aos pés. Eu não tinha nada. Nada acusou, nada. E um dia eu me lembro que eu estava no hospital e eu comecei a falar com meu esposo pelo orelhão naquela época, né? Ainda não tinha celular. Eu estava no orelhão lá do hospital falando com ele, à frente do hospital falando com ele. E aconteceu. Naquele momento que eu estava falando com ele, de repente eu comecei a passar mal. É horrível, gente. É horrível. Você não tem ninguém. Eu não tinha ninguém comigo. Estava sozinha no hospital. E eu passei uns momentos terríveis. E ele foi orando comigo pelo telefone, me acalmando. Mas não é questão de se acalmar, né? Você não está nervoso. É inexplicável, né? É inexplicável. Aí a angústia, você falou a palavra certa. Uma angústia terrível.
E graças a Deus que eu já conhecia a Deus, já conhecia o Evangelho. Porque é onde eu me apegava nesses minutos. Eu começava a me apegar com Deus, e aí passava. Então, gente, eu fui para casa do mesmo jeito que eu vim, sem descobrir nada, sem saber de nada. E cheguei lá, eu tomei uma decisão, que eu vou falar daqui a pouco. Como é que eu consegui sair disso, graças a Deus, até hoje. Mas vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 5. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma caverna, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da caverna, que fala Giesta, né, da caverna, e dormiu. Então, olha bem, o profeta Elias, né, esses versículos estão falando sobre o profeta Elias, né, que é aquele mesmo profeta, a gente não colocou os outros versículos porque ia ficar muito longo, mas é aquele mesmo profeta que desafiou 400 profetas de Baal. O que é Baal? Era um ídolo, né, dos filisteus. Era eu não sei bem. Era um ídolo das pessoas que... O nome da nação, né? Era um ídolo que as pessoas naquela época idolatravam, adoravam, né? E tinha os profetas dele também, né? Que eram os profetas malignos. E tinha os profetas de Deus, né? Do Criador. E vários já tinham sido mortos, né? Pelo sistema lá do rei Acabe, né? Rei Acabe é sua esposa Jezabel. Então eles já tinham consumido com vários profetas, quase todos profetas de Deus. E Elias, ele era um profeta assim, sem ter medo, ele não tinha medo de nada, de falar nada, de falar o que Deus mandava. Então Elias já tinha passado por uma experiência de chamar os outros profetas, botar um sacrifício lá e falar: você clama o seu Deus, que é Baal, e eu acho que eu falei Balaão antes. É Baal. Vocês clamem o seu Deus Baal, e eu vou clamar, depois que vocês terminarem, eu vou clamar o meu Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Olha que desafio. E os profetas de Baal clamaram, gritaram, rezaram, oraram, fizeram tudo que eles podiam fazer. Cortaram, né? A Bíblia diz que até se cortaram. Fizeram isso aqui. E nada, silêncio. Porque quando Deus quer fazer, o inimigo não tem poder para atrapalhar. Quem vai fazer é Deus. E aí Elias, cadê? Elias ainda brincou, né? Talvez seu Deus estava dormindo, grita mais alto e tal. E nada. Aí Elias orou a Deus e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, que era aquele sacrifício, né? Então, ele já tinha feito isso, gente, né? Ele ali contra 400 profetas. E matou a espada todos eles. De Baal. E aí o que resultou? Exterminou eles. Gente, um homem que fez tudo isso e numa boa, tranquilo, de repente vem esses versículos aqui, que a mulher do rei, a rainha Jezabel, mandou um recado que ia matá-lo. E ele entrou em pânico. Pensa. Ele entrou em pânico, né? Como a gente viu aqui, fugiu pelo deserto, foi para uma caverna. E depois, gente, se vocês quiserem ler lá, em 1 Reis, né? Vai contar toda a história, né? Porque agora a gente não tem tempo de descrever. Porque o tempo é curto. Mas o que aconteceu depois? Que o próprio Deus apareceu a ele, encorajou Moisés. Força que Deus deu para Elias, a força. E ele foi avante. Falava para ele, né? Levanta, vai. Ele caminhou ali,
Aí ele saiu dessa situação e chegou a fazer uma caminhada de 40 dias, né? Ele não queria nem comer. Aí Deus falou, come, levanta, come e anda, que você tem uma caminhada pela frente. E Deus incentivou ele. Eu também fiquei nessa situação aqui na casa da irmã Maria, quando eu estava assim. Eu ficava lá no quarto com medo da hora que ia dar aquele negócio. Eu não queria nem comer, nem sair, nem fazer nada. Do meu jeitinho aqui que Elias passou, eu passei. E Elias, quem sou eu, né? Elias é um profeta de peso, que Deus aparecia para ele, falava com ele, né? Assim. Isso fica caracterizado que não se trata de uma falta de fé, nem de um enfraquecimento espiritual. Isso. É apenas uma síndrome que acontece com as pessoas, sejam elas devotas, evangélicas, católicas, qualquer denominação. A síndrome de pânico, eu entendi porque eu passei. A síndrome de pânico é a ver com o espiritual. Ela não tem nada a ver com se você está bem espiritualmente ou não. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Acontece com pastores, com padres, com profetas. Qualquer pessoa está sujeita, porque é um problema mental, é um problema psicológico. Mas não ficou restrito a Elias, não, né? Não. Nós temos um caso aqui tem também, mais um caso aqui, gente. De um rei muito importante, cujo nome era Davi, meu xará. Só que o seu nome é em inglês, né, David? Isso. No Salmo 55, versículo 4 ao 6, ele relatou assim: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. E no Salmo 34, versículo 4, diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então você vê, Davi era um rei corajoso, né? Davi era, como que eu vou dizer, lutador, ele era... Guerreiro. Davi era um ótimo guerreiro. Davi matou Golias quando era adolescente. Ele temia de quê? Quem enfrentou um gigante, enfrentou com uma funda, com uma pedra, sendo que o gigante estava com uma espada e todo, né, cheio de aparatos e tudo. E Davi enfrentou ele. Só que um dia chegou esse momento em que Davi declara aqui que ele está desesperado, porque ele está na angústia, porque aí ele queria sair voando, ele queria correr daquela situação. Mas Deus, assim como no caso de Elias e assim como no caso de Davi, que tem mais um versículo aqui, né, também, Isaías 41:10, que eu pego esse versículo para mim, né, que aconteceu para mim, né? Por isso, não tema, pois estou contigo. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Então foi isso aqui que o Senhor fez para mim. Porque chegando em Mato Grosso, para concluir, eu fui numa outra cidade maior, procurei, mas a única coisa que ele me disse, não tinha ainda esse diagnóstico, né? A única coisa que ele me disse é assim, olha, você tem que diminuir o seu trabalho, diminuir, né, os seus estresses e tal. Como era impossível eu fazer isso, que eu não podia tirar nada da minha vida, porque naquela hora tudo era importante na minha vida, o que eu fiz? Fui buscar esse aqui, ó, do versículo de Isaías 41:10. Fui buscar apoio nele. Peguei, pedi para o meu pastor, na época, a chave da igreja e comecei a sair da loja algumas horas, todos os dias, e ir para lá e dobrar os meus joelhos e botar a cara no pó, como diz a Bíblia, né? Não literalmente, mas na presença de Deus, e buscar Ele, porque Ele era a única solução para mim. Então você que tem passado por isso, você pode ter certeza, você pode ter medicamento, qualquer coisa que isso vai te aliviar talvez alguma coisa.
mas você ficar livre disso para sempre, né? Só tem um nome: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Você clamar a Ele, buscar a Ele, e nem precisa pensar assim: ah, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa também que serve a Deus, eu não sou boa. Não importa, porque Deus, o amor dele alcança qualquer pessoa que clama, que se humilha na presença dele. E foi isso que eu fiz. E pedi ao Senhor, se tem alguma coisa de mim, se você quer mudança, a gente tem que falar isso para Deus. Quer que eu mude? Eu estou aqui disposta, mas eu quero mudar, quero fazer algo para o Senhor, mas eu quero estar curada desse mal. Eu tenho certeza que se você buscar Deus, ler a palavra de Deus, procurar esses versículos, que vai te aumentar a tua fé, e você vai ficar completamente curado. Nunca mais essa síndrome de pânico vai acometer a sua saúde. Então, gente, esse é um testemunho rápido. Tinha muito mais coisas para falar, porque tem muitos mais versículos bíblicos e a palavra de Deus, ela é verdadeira. E seu, ele cumpre, não tenha medo. Seu, ele cumpre. E ele prometeu na palavra dele. Então, busque e acharás. Então, vamos finalizar esse seu testemunho e os relatos que falamos. Mas antes queremos novamente pedir a todos que nos ouvem, né? A todos que veem os nossos vídeos, para sempre compartilhar, para sempre comentar e também deixar ali o seu like, né? Isso é muito importante para que alcance outras pessoas. Então, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um que está nos ajudando aí nesse trabalho e que a vitória é nossa, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.